Peraí, tá Gente, vamos entrando desligar. gravação, só um minutinho, tá? Tá bom. Você me Pronto, já está avisa. gravando. Já está Isso. gravando, ok. Por Vamos gentileza, pessoal, desligar vamos fechando. os nossos microfones. Por gentileza. E assim, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos nos sentir lá na nossa casinha, Centro Espírita Natalício de Jesus, sendo envolvido por seus mentores. Nós vamos agradecer, Pai, a oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho, para rogar forças para que possamos, além de ouvir, de aprender, praticar todos esses ensinamentos. E assim vamos envolvendo também a nossa amiga Irineide, que vai trazer a conversa gostosa de hoje, os esclarecimentos sobre o tema de hoje. Vamos então agradecendo através da oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado e amado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e nosso mestre. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo todos? Então, nós vamos fazer hoje, dando continuidade ao livro Palavras de Vida Eterna, o nosso item é o 98, Filho e Censor. Então, Emmanuel começa assim: mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Jesus, isso está em Lucas, capítulo 15, versículo 29. Na realidade, este trecho, ele é extraído da parábola que Jesus nos conta do filho pródigo. E censor, aquele que censura. Pródigo, aquele que acaba com todos os seus bens em coisas inúteis, né? Então, só para nós relembrarmos um pouco, a parábola do filho pródigo é aquela que o pai tem dois filhos e o mais novo, ele pede para que o pai lhe dê todos os... Aliás, o bem que lhe pertence, porque ele quer sair para o mundo, ele quer viver a vida dele. E o pai faz isso. O pai entrega todos os bens que lhe pertence, a sua parte da herança, o seu quinhão, vamos dizer assim, e um dia de manhã ele leva as suas coisas e vai embora. Passado alguns dias, esse filho, ele começa a fazer várias festas e perde tudo o que o pai lhe deu. E como ele voltaria então para a casa do pai, todo envergonhado, né? Ele resolve, depois de muitas dificuldades, comendo inclusive, nos conta a parábola, comida de porcos, ele resolve voltar para a casa do pai. E o pai, assim, numa felicidade imensa, enorme, recebe este filho arrependido de volta e manda matar um dos melhores carneiros que ele tem para receber esse filho arrependido. Só que o irmão mais velho que havia ficado em casa, quando ele chega e encontra essa festa, ele pergunta para um dos empregados o que está acontecendo naquela casa,
e o empregado lhe diz que que o seu irmão havia retornado. Ele olha aquilo com uma cara de censura e ele entra na festa. E Emmanuel continua nos dizendo assim: na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ou seja, né, esse irmão que ficou em casa, que se diz correto e tudo mais, ele não consegue trabalhar em si o egoísmo, como nós comentamos na outra sexta-feira, e ele não consegue entender porque ele ficou ajudando o pai, ele era o braço direito do pai na casa, né? E ele nunca tinha ganho nem uma novilha para festejar com os seus amigos. Olha o egoísmo, olha a inveja aí presentes. E aqui Emmanuel nos fala que todos nós temos virtudes, mas nós também temos que olhar para dentro de nós e vermos os defeitos que ainda trazemos. Ele afirma que ele era super correto, e por que o pai nunca tinha feito nada para ele? A inveja, né? A cobiça. Caibar Schutel nos diz o seguinte com relação a essa parábola, né? Que as duas individualidades representam o filho obediente e o filho desobediente. Então, cada um tem a sua individualidade. Mas isso simboliza todos nós que estamos aqui na Terra, né? Então, aí vem uma pergunta que quando eu estava estudando, eu falei, puxa, eu tenho que fazer, porque nós precisamos ter reflexões. Não adianta nós só ouvirmos se nós não pararmos para pensar naquilo que nós estamos ouvindo, né? Então, um bonzinho, o outro, entre aspas, mal que foi embora, mas voltou arrependido. Em qual dessas individualidades nós nos encontramos? Naquele filho que é bonzinho, que serve o pai, mas que é egoísta, que ainda não conseguiu trabalhar isso? Ou aquele que bate com a cabeça lá fora, mas volta arrependido? Não é? Vamos pensar. E Emmanuel, na sua sabedoria, nos continua assim: ele observa a alegria paternal abraçando o irmão recuperado. Ou seja, o irmão estava doente, mas voltou para a casa do pai. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido. Age à afeição de um homem que desestima a própria nobreza. Ou seja, né? O pai abraçou, aconchegou o irmão que voltou recuperado. Lhe deu uma palavra de apoio, lhe deu carinho, lhe deu aconchego. Mas esse irmão que ficou em casa, ele não concordava da forma como o pai estava agindo. Ele achava que o pai deveria agradecê-lo muito mais do que ao irmão que tinha ido embora. É fiel aos serviços do pai, ou seja, né, esse irmão bonzinho, ele é fiel aos serviços do pai. Contudo, critica-lhe os gastos, critica que o pai estava dando uma festa para um irmão que não reconheceu o que o pai fez por ele. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos seus próprios caprichos, né? Então, nós vamos observar que este filho mais velho, este filho obediente, ele ainda se mostra com aquele orgulho arraigado em si, ao ponto de criticar o pai que estava fazendo uma festa porque o filho estava de volta, o filho que havia ido embora. Sendo certo que se nós trouxermos isso para os nossos dias, será que esse filho que foi embora, ele não estava levando os bens celestiais? Vamos pensar em nós. Será que quando nós viemos para cá, Deus nos deu um monte de dons. Como é que nós estamos trabalhando esses dons que o Pai nos deu? Será que nós também não estamos dissipando, jogando fora esses bens? Né? Nós temos esses bens para trabalharmos tudo que nós temos de dificuldades, mas nós ainda não conseguimos, né? Então, ele chega ao extremo, esse filho, de comer comida de porcos. E aí ele volta
Sabe aquele ditado popular que diz, chegou ao fundo do poço. E aí esse filho retorna arrependido para a casa do pai. E ele é muito, muito bem acolhido. Vamos pensar em Deus como esse pai grandioso da humanidade. Quantos filhos se afastam destes ensinamentos, mas que ao retornar, o pai está de braços abertos, Deus, nosso pai, está de braços abertos para nos receber. Para dizer, filho, vem cá, retoma a sua caminhada. Continua de onde você parou. Continua de onde você transgrediu essa caminhada. Não é? Assim é conosco. Assim acontece conosco quando nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. Nós conseguimos trazer tristezas para o nosso caminho, conseguimos trazer sofrimentos. Todavia, a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é nossa. Nós que transgredimos esses ensinamentos. Porém, ao fazermos o caminho inverso, ao voltarmos para o caminho correto, para voltarmos ao caminho do Pai, Ele vai estar nos esperando. Portanto, somos como este filho pródigo da parábola. Então, vamos ter um minutinho assim de reflexão para nós observarmos se mesmo com os ensinamentos do mestre, às vezes nós não transgredimos, não nos desviamos deste caminho, não é? E ele fala, Emmanuel continua assim, atende-lhes aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Então, esse filho, ele ajuda o pai, mas está de olho na herança, está de olho nos bens que ele vai herdar. E se nós trouxermos para nós, que nós temos sempre que fazer essa comparação, nós devemos sempre fazer o bem, mas não esperar nada em troca, né? Porque se fazemos o bem sem fazermos alarde, o Pai que está nos observando a todo momento vai saber e vai ver o que nós estamos fazendo. Se isso realmente está vindo do fundo do nosso coração ou se estamos de olho em alguma coisa que vem no futuro. E Emmanuel continua assim. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Então, ele se acha o melhor e, por isso, somente ele merece a herança. Sabe aquela coisa de que, mas eu fiz o bem, então eu mereço estar melhor que o outro? Não, o Pai não faz distinção. Somos todos iguais perante a lei de Deus. Ele não vai dizer, olha, você fez isso, então você é melhor, vem para o meu lado. Você não foi tão correto, vai para o outro lado. O Pai não faz distinção entre os seus filhos. Emmanuel continua assim. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Esse pai representou a grandeza de sentimento com esse filho arrependido e o perdoou. Auxiliou quando ele mais precisava, que foi quando ele retornou à casa do pai. Todavia, esse filho que se acha perfeito, que se acha o melhor, ele vê o pai não como uma pessoa boa, como uma pessoa que está realmente auxiliando aquele, mas como uma pessoa boba. Sabe quando você fala assim, nossa, eu perdoo de coração, o outro fala assim, nossa, mas você é bobo. Nada disso. Você foi corajoso por ter tomado aquela atitude, não é? Emmanuel continua, perde-se num gesto de crueldade e carinho, sombra e luz. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Então, esse filho que ficou na casa paterna, ele ainda traz dentro de si uma certa crueldade, uma certa maledicência. Mas, ao mesmo tempo, ele é carinhoso com o pai, porque ele também quer agradar o pai. Mas, às vezes, ele se encontra, quando ele fala assim, sombra e luz.
mas às vezes ele se encontra nas trevas e às vezes na luz, não é? Então, vamos trazer isso para nós? Quando nós fazemos uma prece, quando nós elevamos o nosso padrão vibratório, claro, estamos conectados diretamente com o Pai, estamos na luz. Quando nós deixamos os nossos pensamentos fugirem, quer para maledicência, quer para pensamentos ruins, nós estamos entrando em trevas. Então, aí nós precisamos estar retomando para que nós possamos sempre estar nessa conexão pai, filho, para que possamos estar sempre em luz, ou na luz do Pai, não é? Deseja o Pai somente para si a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade, e Emmanuel ainda repete, somente para si. O egoísmo ainda impera neste filho. Ele está latente. E aí vem a inveja, não é? E nós também, se nós não trabalharmos o orgulho, se nós não estivermos de posse desses ensinamentos de Jesus, é perigoso cairmos nesta, vamos dizer, entre aspas, tentação, não é? Porque as coisas mundanas, na maioria das vezes, fala muito mais alto, ou as coisas falam muito mais alto do que as coisas celestiais. Então, temos que prestar muita atenção, temos que estar muito bem conectados com o Pai. No caminho da fé, continua Emmanuel, analisa igualmente a tua atitude. Né? Então, quando nós fazemos esse paralelo dos ensinamentos de Jesus conosco, não é à toa. Repete, no caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. Então, neste caminho que nós abraçamos, neste caminho dos ensinamentos de Jesus, temos que ver a nossa atitude, temos que ver as nossas ações. Realmente abraçamos estes ensinamentos ou ainda estamos mergulhando, ou ainda não mergulhamos a fundo para compreender todo esse legado que Jesus nos deixou, todo este legado que o Mestre nos trouxe. Será que ainda estamos somente na superficialidade? Será que ainda essa superficialidade, será que ainda é só bonito ouvir os ensinamentos? Ou será que eu já estou na condição de colocar isso em prática? Será que, se ainda estamos neste patamar, precisamos urgentemente abrir os nossos olhos? E não são os olhos do corpo, são os olhos da alma, para enxergarmos estes ensinamentos. E isto é muito importante, porque quando nós paramos para refletir dessa forma, nós damos um mergulho dentro de nós para observarmos o que nós temos de bom, porque nós temos muita coisa boa dentro de nós, mas tem muita coisa que nós ainda precisamos trabalhar, não é? Então, sabe aquela folha que às vezes nós devemos colocar e o que eu tenho de bom? Ótimo, vamos elencar. O que eu tenho que ainda preciso trabalhar? Vamos também elencar. Porque assim, um vai anulando o outro. E isso é fundamental. É precioso que nós façamos isso. E Emmanuel, no último parágrafo, ele nos diz assim: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Olha que fechamento Emmanuel nos dá. Então, aqui ele está nos dizendo que não devemos nos
prender nessa vaidade. Então, eu fiz o bem, eu sou bom, isso é vaidade. Os elogios, às vezes, que chegam até nós, vamos olhar para ver se não está trabalhando o nosso egoísmo. A vaidade, ela é uma grande ilusão. Nós que já estamos conseguindo conversar, conseguindo estudar os ensinamentos de Jesus, não devemos esquecer a humildade. Não podemos nos esquecer de que Deus é Pai de todos nós e Ele não tem preferência por filho algum. Somos todos iguais. Temos que ter consciência que devemos estar sempre com o Pai, auxiliando e servindo o próximo. Se nós estivermos auxiliando ao próximo, estaremos no caminho de Deus. Porque se assim estivermos agindo, estaremos seguindo os passos de Jesus, que era todo amor, todo caridade. E devemos ser bem conscientes que devemos trabalhar o perdão. Assim como esse pai perdoou esse filho que foi embora e ele o recebeu de braços abertos, é assim que nós devemos agir com os outros, sem maledicência. E assim ele fala: fazendo o bem, seremos conscientes que o perdão é a nossa meta. Assim como o pai fez com o filho pródigo, que devemos todos atingir a meta de Jesus, através do amor, através da caridade, através do perdão. E esta era a lição da tarde, o ensinamento da tarde. Eu gosto muito dessa parábola, só abrindo um parênteses agora, porque uma vez eu vi uma pessoa comentando na internet que ela não conseguia entender essa parábola. Onde já se viu um filho que ficou em casa, que auxiliou, que fez de tudo, o pai menosprezá-lo e o outro que saiu de casa, que esbanjou toda a sua grana, o pai o recebe de braços abertos. Mas, quando nós lemos isso aqui, nós vamos ver que esse pai amoroso, não estamos falando de um pai material, um pai aqui da terra. Nós estamos falando de Deus, com relação a toda a humanidade. E nós, às vezes, somos esse filho pródigo, às vezes somos esse filho que ficou na casa do pai. Então, que possamos nós saber, conseguirmos, né, distinguir o certo do errado, para estarmos sempre ligados no caminho de Jesus. Um beijo enorme no coração de todos e todos uma excelente tarde. Obrigada, Nê. Muito bom. Muito gostoso. Eu que agradeço. Então vamos fazer antes da gente fazer as nossas vibrações, eu vou lembrar o pessoal agora. Quem tiver nominhos para colocar na caixinha de vibração, como a gente não tem condições de ir até a caixinha, agora a gente tem um caderninho. Então, vocês têm meu celular, passa no privado para mim, e aí eu coloco, agora a gente tem um caderninho, tá? Então, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda sexta, nós vamos fazer vibrações para esse caderninho com o nominho das pessoas que nós acreditamos aí necessitar de um carinho, de uma ajuda. Tá bom? Então, quem tiver nominhos, pode mandar para mim no privado. Aí eu passo no caderninho, porque aí eu ia para fazer um grupo para passar para todo mundo, aí ficar aquela lista, ia encher o WhatsApp de vocês. Então, não precisa. Passa no privado para mim, passo no caderninho, depois de um certo tempo, eu dou o fim que precisa, né, como a espiritualidade ensinou, e a gente faz a nossa parte. Tá bom? Então, vamos fechar aí os nossos olhos um minutinho. Mais uma vez, nós vamos agradecendo a espiritualidade bendita por essa oportunidade, por essa casa bendita não fechar nenhum trabalho, graças a Deus. Então, vamos mais uma vez nos imaginar no nosso salão nobre, juntamente com os amigos queridos da espiritualidade, a equipe do passe, da água fluidificada, aos responsáveis pela nossa porta de entrada, pela porta da Câmara de Passe, porque nós sabemos que nesse horário a espiritualidade querida está lá levando os irmãos para tomar passe. E que nós possamos também nos aproveitar dessa energia.
Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e respeito, a todas as regiões em conflito, a todas as regiões aí passando por essa dificuldade da pandemia. Pedimos mais uma vez pela cúpula direcional do nosso país, nos unindo ao Anjo Ismael, mentor dessa pátria querida, para que ele continue fazendo essa limpeza, essa varredura, e que nós possamos também fazer parte através das nossas melhores atitudes. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos esses nossos irmãos que perambulam pelas ruas, aí nessas noites mais frias, que nunca falte um cantinho, nunca falte um leite, pedindo por todos esses caravaneiros. A gente sabe que esse trabalho está difícil, mas nós temos aí equipes valorosas que vão em socorro desses nossos irmãos, que nunca falte nem mão de obra e nem trabalhador. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todo deficiente físico, mental e moral, aos nossos jovens, às nossas crianças, aos nossos mais velhos, a nossa fauna, a nossa flora. Pedimos carinhosamente, Senhor, pela nossa Santa Casa local, pela equipe médica, pela equipe de atendentes, por todos os nossos irmãos ali instalados, encarnados e desencarnados, ao hospital de campanha lá no bairro Nogueira também, que todos sejam amparados. Pedindo mais uma vez, mestre, a toda essa equipe carinhosa, por toda a frente de trabalho do Covid, aos médicos, paramédicos, enfermeiros, bombeiros, aos responsáveis pela limpeza nos hospitais, aos nossos irmãos que trabalham nos cemitérios, que todos eles sejam acarinhados, pedindo à equipe de cientistas do plano espiritual e continue intuindo aos cientistas do plano material para que saia uma solução, né, para resolver essa situação tão difícil. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias criminosas, a todos esses, Senhor, que infelizmente não conseguiram refrear esses impulsos. Então, nós pedimos pelas famílias dos dois lados que Jesus, na sua bondade, que a equipe de Maria possa resgatar todos esses irmãos, né, e levá-los de volta ao caminho do bem. Vamos pedindo, Jesus, por todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde, infelizmente, Senhor, vem aumentando os números de violência, de má vontade, né? Para que haja mais respeito entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os nossos irmãos doentinhos em seus lares, que elas possam chegar como um bálsamo salutar e, quem sabe, Pai, a esperança de cura. Aos nossos irmãos que desencarnaram hoje, que eles possam encontrar o seu guia de luz e a sua grande morada. Aos nossos irmãos que estão reencarnando nesse momento, que tragam muita luz, que sejam muito felizes, tragam muita alegria aos seus. Vamos pedindo, Senhor, pelos nossos irmãos aidéticos, cancerosos, leprosos, aos nossos irmãos em depressão, com as diversas síndromes e tantas outras dificuldades, né, enfermidades. Que todos eles sejam acarinhados pelas equipes médicas. Vamos deixando aí uma vibração em aberto, para que cada um agora se lembre do seu querido, que acredita necessitar desse momento, dessas vibrações amorosas. Vamos pedindo também à equipe por todos os nomes que se encontram na caixinha de vibração da nossa casa, mas agora no nosso caderninho de vibração, da primeira à última página, para que esses amigos possam receber tudo aquilo que necessitam. Nos lembrando que à medida que nós vamos colocando aqui, a espiritualidade já vai delegando as equipes amorosas em socorro desses irmãos.
e pedir também carinhosamente pela fluidificação de todas as águas, de todos os lares, né? Principalmente os representados aqui na tarde de hoje. Então, vamos também agradecendo ao nosso mentor querido, esse anjo amigo que sempre nos traz de volta ao caminho do bem. Né? Eles sabem, né, que nós somos os filhos pródigos, né? E a gente está sempre retornando ao Pai, graças a Deus. Então pedimos a vós, Mestre, com todo carinho, com todo respeito, que nos cubra com o teu manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos continuar fazendo essa nossa pequena parte, sempre, Senhor, com muito carinho, muito respeito, muita alegria e muito amor no coração. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. E obrigada a essa pleiade de amigos queridos que, muito melhor do que nós, sabem servir com Jesus no coração. Um beijo enorme. Saudade. Amo vocês.